Quero agradecer o convite que o pastor Valdemir nos fez para estarmos apresentando mensagem do Senhor nesta noite. Eu gostaria de pedir a você, eu esbarrei por descuido que eu esbarrei aqui para colocar a Bíblia. Não pode tocar nessa coisa agora, né? Obrigado pelas orientações, irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 19. Este texto, na maioria das Bíblias, nas maioria das versões bíblicas, está colocada como Deus coloca Abraão à prova, ou Deus provando Abraão. E eu queria nesta noite, então, à luz desse texto que nós vamos estudar com os irmãos nesta noite, eu gostaria que você pudesse pensar quando Deus prova os seus filhos, quando Deus prova os seus filhos. E eu queria que a gente lesse isso, mas pensando na nossa vida, nas nossas lutas, nas nossas tempestades, nas nossas agruras, nas nossas dificuldades, sejam elas em que áreas forem. A minha versão é revista e atualizada da Sociedade Bíblica Brasileira. Pode ter alguma diferençazinha com você, mas vai ser bem pequena. O texto diz o seguinte, queiram me acompanhar nessa leitura. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, 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 Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez a voz. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência
possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beersheba, onde fixou residência. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Abaixe sua cabeça e feche os seus olhos. Ó Deus, obrigado por este momento, quando a tua palavra está aberta diante de nós. Nós rogamos, ó Deus, para que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações nesta noite, porque a nossa voz só pode chegar até os ouvidos, mas o teu Espírito ministra aos nossos corações. Faze isso, ó Deus, com o teu povo nesta noite, inclusive aqueles que estão em seus lares. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria pensar com os queridos, então, nesta noite, à luz desse texto, quando Deus prova os seus filhos, quando Deus prova os seus filhos. E eu desejo começar esta minha exposição bíblica dizendo que todo filho de Deus é provado. Todo filho de Deus é provado. Talvez você pense assim, mas escuta, então todas as pessoas são provadas? Não, mas todo filho de Deus, ele é provado. Mas todos não são filhos de Deus? Aí eu queria que você desse uma olhadinha lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso de 11 a 13, que diz, aquele momento quando Jesus vem ao mundo, né? E João Batista está dizendo, está pregando isso. Ele diz assim, veio para que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém? Estes são os filhos de Deus. Esse texto, queridos, é um texto muito enigmático. É um texto que deixa algumas perguntas na nossa mente. Não temos tempo de responder todas as perguntas que, porventura, possam alcançar a sua mente por ocasião dessa exposição. Mas esse texto é um texto emblemático. Por quê? Porque a gente pode pensar o seguinte: como Deus poderia fazer uma prova dessa que parece contrariar a sua própria promessa? Ele tinha feito uma promessa a Abraão, antes desse texto, de que em Isaque seriam abençoadas todas as nações. Isaque seria aquele que iria levar aquela aliança que Deus havia feito com Abraão. Em certo sentido, o nome de Deus, se de fato Deus colocando Abraão à prova e ele viesse a sacrificar em holocausto o seu filho, de certo a coisa iria ficar um pouco difícil da gente entender. Sem Isaque, os seus pais ficariam sozinhos. Abraão e Rebeca já tiveram Isaque com mais de 100 anos de idade. Nesse momento aqui ele está com mais de 100 anos de idade. Com 100 anos ele começa aquele processo de receber Isaque, com 100 anos de idade. Mas aqui, quando ele vai oferecer Isaque, Isaque já é um rapazinho. Ele já tinha muito mais que 100 anos de idade. E se Isaque de fato fosse sacrificado em holocausto, os pais ficariam desamparados. Seus pais sem filhos naquela cultura eram pais condenados ao abandono, ao desperdício dos seus bens e ao desaparecimento do nome de Abraão e de toda a sua família. E Abraão não seria mais participante da história do povo de Israel. O nome Abraão seria apagado. Em certo sentido, o nome de Deus também desapareceria. Porque Abraão, no período histórico, foi o primeiro a ouvir a voz de Deus e a prestar culto ao Deus verdadeiro. Não ficaria sucessores da verdadeira adoração. Isso seria muita fé de Abraão ou seria loucura de Abraão em praticar este ato? Abraão, queridos, eu queria que você entendesse, ele matriculou-se na escola da fé aos 75 anos de idade. Nesta passagem, estava com mais de 100 anos. Na verdade, o que eu queria que nós entendêssemos é que
nunca somos velhos demais para deixar de aprender. Nunca somos velhos demais para encarar novos desafios. Nunca somos velhos demais para lutar novas batalhas e aprender novas verdades e sonhar também novos sonhos. Às vezes a gente olha para nós e olha assim, quando eu era mais novo, eu era capaz de tanta coisa. Não, nunca você será velho demais para encarar novos desafios. Arthur Schopenhauer, um filósofo polonês que viveu de 1788 a 1860, ele escreveu algo interessante. Ele diz o seguinte: os primeiros anos da nossa vida nos dão o texto, e os outros 30 anos ele nos apresenta um comentário. Mas eu queria abrir um parênteses e dizer, para o cristão, o comentário começa a ser escrito quando nós ouvimos a voz de Deus e abrimos o nosso coração para recebê-lo, obedecemos a sua direção. Mas é triste a gente constatar que, na verdade, algumas pessoas até os 40 anos, não entenderam o texto e nem o comentário. E a sua vida acaba antes que ele tenha começado a viver uma vida na sua plenitude. É por isso que Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida plena. Esse texto do capítulo 22 registra a maior prova que Abraão teve que passar na sua vida. Ele passou por muitas provas. Em algumas ele foi aprovado, em outras ele foi reprovado. Por exemplo, ali no capítulo 16 do livro de Gênesis, ele é reprovado no teste da paciência. E então, em outros momentos também ele é reprovado. Mas nesse teste aqui, Abraão ele passa com louvor. Abraão, ele foi aprovado no Monte Moriá. Em muitas outras provas, ele foi reprovado. Em algumas ele passou. Mas aqui no Monte Moriá, ele passou esta prova com um saldo extremamente positivo. Abraão foi aprovado por Deus no Monte Moriá. Você talvez esteja passando por algumas provas, por algumas lutas, por algumas dificuldades. Talvez esteja isso acontecendo no seu casamento, talvez isto esteja acontecendo no seu relacionamento familiar, a sua relação com a sua esposa, com o seu esposo, com os filhos. Pode ser por conta de uma enfermidade no lar, pode ser também alguma coisa acontecendo no seu local de trabalho, pode ser alguma coisa que não esteja dando certo na sua vida financeira, talvez seja na escola, seja na faculdade, talvez sejam as provas mais variadas que você esteja enfrentando. Nesta semana, fiz uma visita com o pastor Harley a um casal bem conhecido da nossa igreja, o irmão Gilson e a sua esposa, a irmã Cecília. E nós podemos chegar ali, irmão Gilson está até aqui, eu até falei com ele, pedi permissão para citá-los aqui, né? Mas eu fiquei assim impressionado com o testemunho da sua esposa, a irmã Cecília, passando por uma prova tremenda, e ela me disse assim, pastor, quando eu recebi o diagnóstico, eu guardei aquilo no meu coração, e eu fiz questão de não comunicar nem o meu esposo e a ninguém da família, nenhum parente, porque eu fiquei abalada com aquela situação, mas eu fiz uma coisa, pastor, que foi o que resolveu a minha tensão. Eu comecei a colocar aquilo diante de Deus diariamente. Diariamente eu colocava esta situação diante de Deus. E ela disse que quando não tinha mais jeito, que já estava diagnosticada, ia começar a fazer o tratamento, aí sim ela contou para o seu esposo e toda a sua família. Eu achei lindo aquilo, não porque ela guardou sozinha, mas sim porque ela viveu esse momento de dependência do Senhor na plenitude da sua luta, da sua prova. E ela fez a cirurgia e chegou em casa na segunda-feira, não é isso, irmão Gilson? Na terça-feira nós fomos lá visitá-la, e eu pensei de chegar lá e encontrar a minha irmã acamada, assim, toda. Não!
ela foi nos receber, o Gilson estava esperando no portão e ela foi nos receber, toda alegre, feliz, sorridente. Irmãos, eu saí daquela visita, eu e o pastor Harley, com o nosso coração radiante. Quem saiu confortado fomos nós. Foi uma coisa maravilhosa aquela visita. Depois eu estava comentando com o pastor Harley, ele falou assim, rapaz, foi muito bom. Essa visita de hoje foi muito boa. Nós precisamos, queridos, à luz desse texto, saber que nós passamos por provas. As provas são as mais variadas, mas você precisa estar preparado para este momento. Nós precisamos também, à luz desse texto, fazer uma distinção entre provação e tentação. Provação e tentação. As provas são produzidas por Deus. As tentações são produzidas pelo diabo. As tentações servem para nos derrubar. O desejo do diabo é nos derrubar. As provações servem para nos fortalecer, para enrijecer a nossa musculatura espiritual. Quando o diabo tenta, o seu desejo é nos derrubar. Mas você tem da parte de Deus capacidade para resistir toda e qualquer prova que venha sobre você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 10, verso de número 13, ele nos diz o seguinte, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Amém? É Deus quem faz isso, querido. É Deus quem nos capacita para resistir às lutas e às tentações que vêm até nós. A história do Isaac quase sacrificado, a ideia é muito tocante, mexe com o nosso interior. Agora, imagina como é que estava o coração daquele pai que recebeu de Deus esta ordem. E é uma ordem que foi dada para ele sem nenhuma opção de um não ou de aguarde mais um pouco. Se você olhar o texto direitinho, você vai ver o seguinte... Verso de número 1, como é que está escrito? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E ele disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Agora veja o verso de número 3. Como é que está escrito o verso 3? O verso 3 diz o seguinte, levantou-se, pois, Abraão, como é que está? Podem ler? Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha de madrugada. Rachou lenha de madrugada. Olha, queridos, era um pedido difícil que Deus estava fazendo para esse homem. É igual a mim e a você. Em algumas provas nós somos reprovados. Em outras Deus nos aprova. Mas tem provas que para nós é difícil demais, não é verdade? Tem provas que é difícil demais. Olha aqui para o rosto dos irmãos, não conheço plenamente muitos irmãos, mas eu vejo alguns aqui que passaram por provas tremendas. Hoje de manhã, falando a classe Heroínas e Heróis da Fé, a gente mudou o nome um pouquinho, que fica ali atrás, né? Porque tem homens, né? Agora não ficaria bem, um monte de homem e heroína, né? Então, Heroínas e Heróis da Fé, nós comentamos, estudando o livro de Mateus, capítulo 22, hoje é o dia de estudar capítulo 14 de Mateus, verso de 22 a 33. É aquele momento quando os discípulos de Jesus são colocados à prova, que Jesus, o texto diz o seguinte, que Jesus impeliu-os a atravessar o mar. Depois daquele momento da multiplicação, Jesus impeliu-os a atravessar o mar. Esse impeliu é no sentido de forçá-los, de obrigá-los a atravessar. Não é assim, por favor, vocês poderiam... Não. É obrigá-los a atravessar. E eu estava comentando com os irmãos de manhã, dizendo o seguinte, que
Se Jesus, ele sabia que aqueles discípulos iriam enfrentar uma tempestade, né, lá na frente, porque foi que ele impeliu-os, que ele obrigou que eles fossem. E o texto vai dizer que Jesus subiu ao monte para orar. Eu acredito que naquele momento Jesus não só orava por muitas coisas, mas orava também pelos seus discípulos, para que eles não fracassassem na fé, para que eles não fraquejassem. Mas por que é que Jesus manda aqueles discípulos atravessarem o mar, se ele sabia que eles iriam enfrentar uma tremenda tempestade? E aí surgiram as mais variadas opções, né? E eu disse o seguinte: é porque, na verdade, o mar, com toda a sua tempestade, era mais seguro do que eles em terra firme, na companhia daquela multidão com as ideias mais atravessadas que estavam passando pela mente deles. Eles queriam fazer de Jesus rei. E Jesus, sabendo disso, expulsou os discípulos mesmo, né? Porque aqueles discípulos, já em vários momentos, Jesus já tinha apanhado eles discutindo entre si quem seria o maior entre eles, entre os 12. Jesus Cristo, conhecendo aquilo, disse: isso vai dar problema. Vai embora, vai mesmo, vai embora. Mas eu queria que a gente voltasse para cá, porque, na verdade, às vezes nós somos colocados numa situação de dificuldade, mas é melhor estarmos no mar tempestuoso quando Jesus nos manda e nós obedecemos, do que estarmos fora da obediência à ordem de Jesus. Esta é a verdade. Abraão, ele podia estar atravessando um drama tremendo, mas ele estava obedecendo uma ordem que vinha de Deus. Não era uma ordem que partiu do seu coração, não era alguma coisa que ele pensou, imaginou, acordou: hoje eu vou sacrificar o meu filho. Ele, longe de pensar isso. Aquele era um drama real. Para termos uma visão mais clara do drama de Abraão e Isaque sobre o sacrifício humano, especialmente de filhos por seus pais. Isso era uma prática comum nas religiões daquela época. Os pais podiam dispor da vida dos seus filhos para fins religiosos, sem que isto se constituísse crime. Isaque sabia disso também. Percebe como é que o texto ele é assim um pouco difícil de você entender à primeira vista, mas depois no final você vai compreender muito bem isso. Mas o dilema era profundo daquele homem. Isaque fora dado a Abraão e a Sara com promessa de que por meio dele Deus abençoaria a descendência deles e, por extensão, toda a humanidade. Então, a nossa vida como brasileiros, crentes no Senhor Jesus Cristo, estava em risco também naquele momento. O dilema era profundo, mas Abraão enfrenta esta situação. Agora, então, novamente, sob a ordem de Deus, ele faz uma viagem de 4 dias. 3 dias ele está caminhando e é quando ele avista o monte. E eu queria chamar a sua atenção, porque, na verdade, a gente passa por esse texto, e já passou por esse texto muitas vezes. Mas, veja só, no verso de número 3, há uma colocação que eu gostaria que você pensasse nela. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo eu quero correr por causa da hora, mas não, já vi que eu vou ter que diminuir minha frequência aqui. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Imagina, querido, você com uma atribuição dessa. O filho que você ama, Deus pede para você oferecer em holocausto. E é uma coisa que você obedece. Mas não é um lugarzinho que você sai daqui e chega ali. É a mesma coisa daquela travessia dos discípulos no mar de Tiberíades. Não foi coisa repentina, não. Foi na 4ª vigília da noite que Jesus vai ter com eles. Não foi 30 minutos, 20 minutos, já viu aquela situação que você enfrenta e você se curva diante de Deus, ora, e não tem resposta, e você diz: mas por que está demorando? Não tem nenhuma hora que você orou.
Abraão tem esta ordem de Deus e ele caminha 3 dias. Já pensou você caminhando com seu filho 3 dias para oferecer em holocausto? Talvez você não caminhasse nada, você nem saísse da cama. E talvez no outro dia você dissesse assim: Senhor, eu perdi a hora, agora o sol já está muito alto, eu não posso fazer mais nada. Olha só, agora, sob a ordem de Deus, Abraão ele faz essa viagem de 4 dias, deixando a sua esposa. Ele deixa a sua esposa, deixa os seus parentes, deixa todo mundo em casa. Ele vai fazer uma viagem que ele não contou para ninguém o motivo da sua viagem, porque se ele contasse, fatalmente ele não sairia do lugar. O pessoal iria dar um jeito. Como é que você vai fazer um negócio desse? Uma loucura dessa. É por isso que eu fiquei assim, impressionado com a declaração da irmã Cecília, na terça-feira, quando estivemos visitando, que ela disse assim: pastor, eu não falei nada para ninguém, mas eu falei para Deus. Eu imagino como Abraão deve ter orado, como Abraão deve ter conversado com Deus para saber se de fato era aquilo que ele queria. O filho da promessa partindo, acabava a esperança do plano de Deus se realizar. E no sentido da vida também, iria junto com aquele sacrifício a vida de Abraão, que já era bem idoso. Agora, ele sai e ele vai em direção ao Monte Moriá. E o texto aqui, ele vai dizer que Abraão, ao 3º dia, erguendo os olhos. Você, quando sai caminhando por conta de uma situação difícil que você precisa resolver, normalmente, como é que você faz? Você abaixa a cabeça. Você abaixa a cabeça e fica pensando, e vai caminhando e pensando, e talvez... Agora, o texto ele é muito seco, ele não te dá margem para você pensar em nada, porque ele não tem nenhum diálogo entre Abraão e Isaque. O único diálogo que você tem é quando Isaque ele chega para o pai dele e ele vai perguntar, né, no verso de número 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu-lhe Abraão, verso 7, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaque, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele sabia, ele já conhecia a forma de cultuar a Deus, como é que era. Você ia cultuar, mas você levava o cordeiro. E o que eu queria que você entendesse é a resposta de Abraão. A resposta que Abraão vai dar ao seu filho. Talvez seja uma resposta evasiva, como se fosse assim: meu filho, não pensemos nessa coisa agora, não. Deixa, vamos caminhar mais um pouco. Não chegamos ainda no local certo. Mas lá na hora, Deus proverá. Na hora certa, Deus proverá. É Deus que vai prover. Nesta situação, mesmo de temor, é que Deus vai colocar no coração de Abraão esta resposta. Abraão, ele estava obedecendo. E por obediência, a gente pode ter certeza que o Deus que nos dá a ordem, ele vai conosco, ele caminha conosco. Há um outro aspecto que nós podemos olhar para esse texto. Há um dado interessante que acrescenta a dimensão de uma angústia maior na decisão de Abraão. Não havia a crença na ressurreição dos mortos. Nós estamos ainda no alvorecer da fé. A revelação de Deus encontrava-se no início. Apenas no Novo Testamento é que esta crença se tornou real, inclusive com a ressurreição de Jesus Cristo. Mas diante do fim eminente, Abraão deve ter perguntado: como alguns de nós normalmente têm feito na hora em que nós subimos o nosso Moriá, nas horas em que nós enfrentamos as nossas provações. O que é que Deus está querendo me dizer com este fato, com esta ordem, com isto que está acontecendo? Abraão, portanto, não estava participando de uma peça teatral, embora não soubesse como a história iria terminar, ele se mostrou seguro. E segundo o texto bíblico,
um homem disposto a ir até o fim no drama real de sua vida, na dor que ele passava. Portanto, ele subiu o monte para uma tragédia anunciada. Por isso, porém dele é o que Soren Kierkegaard, ele disse: ninguém foi tão grande quanto Abraão, ninguém foi tão grande quanto Abraão. Quem pode compreendê-lo? Olhando para este texto, Abraão é definido como homem da fé, o pai da fé, exatamente porque tem este lampejo, que às vezes a gente olha assim: será que é audácia? Será que é coragem? Será que é fé? Será que é loucura? O que é isso? É obediência a Deus. A prova de ontem e a prova de hoje. Deus pôs Abraão à prova, e Abraão passou no teste com distinção, louvor. Abraão tirou a nota máxima na prova que Deus colocou para ele. Deus sabia que aquilo era um teste e que Abraão seria aprovado. Abraão, no entanto, deve ter temido, e temido muito. Possivelmente deve ter secretamente orado, como Jesus orou ali antes do seu momento da crucificação no Getsemane, quando Jesus vai orar e ele vai pedir: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. A prova disso a prova demonstrou que Abraão vivia pela fé, na força do Espírito Santo. É algo fantástico na vida deste homem. Agora, o que eu queria que nós entendêssemos é que Deus prova os seus filhos. Deus provou Abraão, mas Deus também nos prova. Esta é uma história de poucos diálogos narrados. Quase ninguém fala. Deus fala no início e Deus fala no fim. Só. Fala no capítulo 22, verso 1, e vai falar lá no finalzinho, na hora que ele vai levantar o cutelo para imolar o seu filho. No meio deste tempo, há um silêncio enorme. Abraão só fala o essencial. É assim mesmo. A aprovação que nós experimentamos gera em nós um silêncio profundo, porque nós queremos parar para ficar refletindo sobre aquilo que está atormentando a nossa vida. E Abraão estava exatamente vivenciando este clima. Deus não deve dizer absolutamente nada para que a prova aconteça como Deus imaginou, como Ele idealizou. Nós ficamos em silêncio, porque, na verdade, diante da prova, nós não temos o que dizer. Já viu? Você entra na sala de aula e aí o professor diz: hoje é prova. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte: ele faz uma série de observações. Não pode olhar para o lado, não pode conversar com um amiguinho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer nada. Fica calado. Eu vou distribuir a prova. Não é assim? Prova é assim que acontece. E Deus faz com a gente prova assim também. E a gente fica quietinho, esperando o momento. A Bíblia informa que Deus nos prova. Deus nos prova, sim, Deus nos prova. Referindo-se ao povo de Israel no caminho para a terra prometida, Deus disse: eu te experimentei, ou eu te testei, ou eu provei vocês junto às águas de Meribá. Salmo 81, verso 7. Quem lê a história toda registrada em Êxodo 17, sabe que Moisés e Israel, junto dele, depois de séculos, eles também são reprovados exatamente ali naquele deserto. Mais de um milênio depois de Isaac, o rei Ezequias passou também por um teste, e o cronista bíblico informa que Deus permitiu que Ezequias tomasse uma decisão extremamente errada, mas arcasse com as suas consequências. Esse texto está registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, verso de número 31. A nossa atitude diante da prova, qual deve ser a nossa atitude quando Deus nos coloca à prova? Primeiramente, devemos ter claro para nós que nem todo monte da nossa vida é o Moriá. Nem todo monte da nossa vida é o Moriá.
Nosso problema pode ser o monte decorrente do nosso erro, do monte de erro que cometemos, erro de avaliação, erro de perspectiva, às vezes erro na hora de analisar tantas situações da nossa vida. A nossa dificuldade pode ser do monte decorrente do nosso pecado. Se estamos noutro monte que não o Moriá, devemos nos voltar para Deus e acertar as nossas vidas com Ele. É assim que Deus trata conosco. É assim que Deus trata conosco. Falando ainda hoje de manhã, recapitulando um parêntese, é que os discípulos de Jesus Cristo passaram por uma tempestade porque estavam obedecendo a Jesus Cristo. Mas nós temos um outro texto na Bíblia, um profeta, que passa por uma tempestade porque estava desobedecendo a Deus. Quem era o profeta? O profeta Jonas. Agora, o profeta Jonas era um camarada que ele queria ir para outro lugar e não queria fazer aquilo que Deus tinha ordenado a ele. E então, ele é colhido por uma tempestade no meio do mar. E quando alguém descobre que ele está num determinado lugar isolado, alguém vai lá, um marinheiro, e acorda Jonas, e Jonas se levanta, e eles fazem a indagação: quem é você? E tal, ele vai dizer que eu sou servo do Deus Altíssimo, que fez os céus e a terra. O pessoal acha loucura esse camarada fazendo uma coisa dessa. E ele está aqui, por que você está aqui? Aí diz, porque ele mandou, né? Ele deve ter mandado, ele mandou eu ir lá para Nínive, eu não queria ir para Nínive, aquele pessoal não presta mesmo, e eu fui para outro lugar. É uma tempestade pela desobediência. E quando aqueles marinheiros perguntam para Jonas, o que nós podemos fazer para resolver essa questão? É interessante que ele podia dizer para aqueles marinheiros: eu sou servo do Senhor, eu vou voltar lá embaixo e vou orar, vou pedir perdão ao Senhor, vou consertar a minha vida com Ele, e essa tempestade vai passar. Seria uma maravilha, irmãos, mas não é isso que ele faz. O que ele faz? Ele diz assim: o que nós vamos fazer? Aí ele diz assim: me joguem no mar, eu prefiro morrer do que obedecer. Queridos, às vezes nós estamos numa situação assim, queremos morrer, mas não queremos nos voltar para Deus, pedir perdão a Ele e dizer: Senhor, eu estou pronto para me reconciliar com o Senhor, para que o Senhor reconsidere a situação da minha vida e esta minha decisão. Queridos, Abraão, que disse, ele quando sai daquele momento ali, que ele se separa daqueles seus servos, ele faz uma declaração que parece assim, alguma coisa leviana. Abraão, ele diz assim no verso de número 5, ele diz assim para os seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Veja que ele não diz assim: e quando depois eu adorar, eu voltarei para junto de vocês. Ele não fala assim, ele diz que voltaremos. Ele está acreditando em quê? Que ele vai voltar com o filho. Queridos, isto é fé. Isto é fé. Deus não vai decepcioná-lo. Eu estou obedecendo a Deus, Ele não vai me decepcionar. Eu não sou como Jonas, eu estou obedecendo, eu sou como os discípulos de Jesus Cristo, eu estou obedecendo o Senhor. Fé, queridos, a fé que temos aqui é a fé que obedece, mesmo que nós não entendamos. Se precisamos entender, então não é fé. Se precisamos ver, então não é fé. Se não é fé, é alguma coisa parecida, mas não é fé. É assim que nós devemos nos portar. Não precisamos ver, não precisamos enxergar. Nós precisamos apenas ter esperança naquele que prometeu. Deus é fiel, Ele proverá. É assim que devemos nos portar diante das ordens de Deus, em lugar de desesperar. O convite que a Bíblia nos faz é outro: confiar, mesmo que não entendamos, mesmo que o espinho não seja tirado da nossa carne, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que estejamos no vale da sombra da morte, nós precisamos crer. Creiamos que Deus fará o que for o melhor para mim e para você. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Essa é a fé.
é a dinâmica, esta é a dinâmica da fé. Deus proverá. Deus proverá. Porque Deus prova. Na verdade, Deus não precisa nos experimentar, porque Ele conhece aquilo que vai no fundo do nosso coração, no fundo da nossa alma. Assim mesmo o Senhor nos prova e prova os nossos corações. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, ele diz assim: assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Deus prova o seu coração, querido. Deus prova a sua vida. Deus prova você na sua caminhada. Deus nos prova porque nós precisamos ser experimentados para aprendermos a viver e para termos a temperada fé que Ele aguarda de cada um de nós. Ele faz isto conosco quando Ele é íntimo de nós, para que fiquemos ainda mais íntimo dEle na nossa caminhada, na nossa jornada. Deus nos põe à prova para ver se estamos prontos para trilhar os seus caminhos. Abraão saiu outra pessoa depois desse teste. Isaac voltou para casa diferente depois que ele desceu do Moriá. O mesmo acontece hoje com quem passa por um teste de obediência ao Senhor. Você não volta mais a mesma pessoa, você volta diferente. As pessoas olham para você e já sabem que você é alguém que passou a ter uma experiência muito particular e pessoal com Deus. Deus nos prova para que nós o vejamos. Naquele monte, Abraão viu Deus se manifestando com todo o poder. No meio do nada, surgiu um carneiro para o sacrifício. Moriá ficou sendo conhecido como Monte de Jeová Jireh. Esta expressão pode ser traduzida como Jeová provê, mas também, alternativamente, pode ser conhecida como Jeová verá, como André Schur aqui, ele o faz neste texto. Jeová viu e indicou a Abraão. Quando nós o vemos, nós o conhecemos. É exatamente aquele texto de Jó, quando chega lá no finalzinho, quando ele diz assim, lá no capítulo 38, ele diz assim: com os meus olhos, com a minha boca eu ouvia, com meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem face a face. E você vê a prova terrível que aquele homem passou. Mas eu quero concluir, eu preciso concluir essa nossa reflexão, porque Deus nos prova para que o mundo o veja através da nossa vida. Nós vemos a Deus pela prova. Nós vemos a Deus pela prova a Abraão. Por isso, ele é o pai da fé. Mas você também pode ser alguém especial através da prova que Deus colocar em você e você sendo aprovado por Ele. Por seu intermédio, o mundo pode ver Deus. Por teu intermédio, pelas suas provas, o mundo pode ver Jesus na sua vida. Há um momento quando Isaac pergunta sobre o cordeiro para o holocausto e Abraão vai dizer para o seu filho, uma revelação divina, ele vai dizer: Deus proverá. Mas eu queria que você pudesse entender que Deus proveu o socorro para Abraão. A única prova que podemos ter aqui é que Deus para nós também faz a mesma coisa. Quando João Batista passa e o pessoal diz assim: ele é o Messias, ele é alguém, e ele diz assim: não sou o Messias, eu não sou, mas eu sou aquele que veio preparar o caminho para ele. E quando ele se encontra com Jesus, ele diz: eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós, queridos, podemos dizer isso. Jesus Cristo é o Cordeiro. Quando Abraão diz Deus proverá, ele estava profetizando que lá no futuro não vai ter necessidade de mais absolutamente nada disso, porque vai vir alguém da parte de Deus, querido, que vai ser o sacrifício perfeito. E ele não conhecia Jesus. E Jesus vai vir exatamente da linhagem de Abraão,
para poder mostrar que Ele é o Cordeiro de Deus, que veio reatar o nosso relacionamento com Deus, que estava interrompido por causa dos nossos pais que pecaram lá no Jardim do Éden. A pergunta de Isaac ecoa na história da humanidade: onde está o Cordeiro? Abraão só pôde responder: Deus proverá. Agora, no entanto, a resposta é outra: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus que tira o pecado do mundo. Nós somos Isaac, não o Isaac de Abraão, mas o Isaac de Deus. E Ele proveu o Cordeiro para morrer em nosso lugar, para que nós, como Isaac, pudéssemos descer do Moriá e pudéssemos viver aqui no contato com esta humanidade. Mas ele ficou lá, o nosso Cordeiro, ele ficou lá no nosso lugar, igual o Cordeiro que Deus indicou para Abraão. O Cordeiro ficou lá, mas ele desceu com Isaac. Nós também somos o Isaac de Deus. E estamos aqui porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado no meu e no seu lugar. Eu quero concluir. Deus quer reinar de forma permanente, plena, sem nenhum rival no coração de cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Isto acontece quando nós vamos aonde o Espírito de Deus quer nos levar, isto é, ao perfeito relacionamento com o Pai, com Deus, o nosso Senhor. Isto acontece quando colocamos acima de todas as coisas, isto é, amar a Deus acima de qualquer coisa. Deus, Ele deseja reinar no nosso coração. A melhor coisa que pode acontecer ao passarmos pelas provações que Deus nos envia é nos aproximarmos do nosso Pai Celestial para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo. Queridos irmãos, nesta noite eu gostaria que você entendesse alguma coisa que talvez, muitas vezes, passou desapercebido aos seus olhos. O Calvário não é apenas o lugar onde Cristo morreu por nossos pecados. O Calvário é também o lugar onde Ele, Deus, santificou o sofrimento e, através da sua ressurreição, transformou o sofrimento em glória. Procure glorificar ao Senhor, procure glorificar a Deus no seu sofrimento. Ele cuidará do resto. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que cuida de você. Abaixe a sua cabeça. Nós vamos orar. Nós vamos entoar o hino do nosso cantor cristão, 346, Deus proverá. É Deus que vai prover. Deus vai prover, queridos, o escape, o socorro para você diante das suas lutas, diante dos seus desafios. Deus vai prover. E nós vamos cantar este hino. Enquanto estivermos cantando este hino 346 do cantor cristão, enquanto estivermos cantando este hino, se você tem passado algumas lutas, se você tem passado algumas provações, se você tem vivido momentos de ansiedade, se você tem estado sofrido, eu queria que você saísse do seu lugar. Nós vamos cantar. Você sai do seu lugar, acompanha a letra pelos projetores, vem cantando e vem dizendo: meu Deus proverá, meu Deus proverá. É um canto de fé. É um canto de fé. Você pode sair do seu lugar e você pode vir cantando: meu Deus proverá. Na forte aflição, nos perigos e dor, na vil traição e no negro terror, com toda certeza vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá.
do céu, dá sustento, bom Deus, e com mais prazer Ele cuida dos seus, pois nada de bom aos fiéis faltará. Que grande verdade, meu Deus proverá, meu Deus proverá, meu Deus proverá. Que grande verdade, meu Deus proverá. Ó Deus, nós queremos te agradecer por esta noite, Senhor, pelo momento quando podemos refletir na tua palavra e sobre o livramento que o Senhor deu para o teu servo Abraão diante daquele desafio, diante daquela prova. Queremos pedir, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas lutas que enfrentamos, e que às vezes, ó Deus, por obediência, nós sentimos que a coisa começa a ficar mais difícil, mas ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Deus que provê, no Deus que vem em nosso socorro, que é mais vantajoso obedecer, mesmo não reconhecendo qual será o final da decisão, mas estamos obedecendo. Nós temos a certeza que o Senhor virá em socorro dos teus filhos. Faz isso nesta noite, Senhor, que ninguém saia daqui nesta noite com os seus desafios sem resposta dada pelo Senhor. Que possamos, ó Deus, de fato, confiar e obedecer na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos cantar então, queridos, a última estrofe, e vamos encerrar então esse momento. Mas você ainda pode levantar do seu lugar e vir dizendo: meu Deus proverá, meu Deus é que vai prover o meu socorro. Na hora final, quando a morte chegar, a voz do Senhor só nos dá de alegrar, com plena certeza eu hei de cantar, com plena certeza meu Deus proverá, meu Deus proverá, meu Deus proverá, com plena certeza